Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 20 de junho. O Copom manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano, como amplamente esperado pelo mercado. Mais importante que a decisão, o voto unânime pela manutenção deve ajudar a diminuir a percepção de que existem divergências com relação à avaliação do cenário entre os diretores do Copom. O comitê justificou a decisão de interromper o ciclo de queda, em virtude da incerteza com relação ao cenário global e pelo cenário doméstico, que tem sido marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas. As projeções de inflação do comitê para 2024 e 2025 foram elevadas, de 3,8% para 4% e de 3,3% para 3,4%, respectivamente. Em um cenário alternativo no qual a taxa Selic é mantida estável no patamar de 10,5%, a projeção do Copom para a inflação em 2025 está virtualmente na meta, 3,1%. Ou seja, o Banco Central sinaliza não parecer necessário voltar a subir juros para atingir seu objetivo de levar a inflação para a meta. Essa é uma sinalização importante, considerando que o mercado precifica altas na taxa de juros já ao final desse ano, o que nos parece excessivo. O balanço de risco se manteve simétrico, o que também diminui as chances de Copom voltar a subir juros. A avaliação em relação ao cenário fiscal também foi mantida, destacando a necessidade de uma política crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida pública, dada a importância dessa sinalização para a ancoragem das expectativas de inflação. Dessa maneira, novos cortes na taxa Selic em 2024 ficam condicionados tanto à política monetária nos Estados Unidos, quanto a alguma sinalização mínima por parte do governo de que medidas que segurem o crescimento do gasto serão implantadas, ajudando a segurar as expectativas de inflação à frente. Nesse contexto, considerando a expectativa de desaceleração da atividade econômica nos próximos meses, o Copom poderia voltar a cortar a Selic esse ano, cenário que seguimos considerando mais provável. O número de cortes dependerá da evolução desses pontos até as próximas reuniões. Com o feriado nos Estados Unidos ontem e aguardando a decisão do Copom, que sairia depois do fim do pregão, o mercado local operou com pouca liquidez. O câmbio se desvalorizou adicionalmente, atingindo R$ 5,44 no fim do dia. A curva de juros recuou modestamente e o Ibovespa encerrou com ganhos leves. Ficaram no radar dos investidores novidades sobre as medidas de compensação à desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou que chegarão a um acordo sobre as medidas nas próximas 2 semanas para que essas possam ser incluídas no projeto de lei da desoneração. Destacou que nenhuma das propostas do Senado foram descartadas, mas reforçou que as fontes compensatórias devem ser perenes. Ainda no Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a proposta que libera jogos de azar no Brasil, regulamentando a atividade de bingos, jogo do bicho e cassinos e estabelecendo a tributação das casas de apostas e dos prêmios. O texto agora segue ao plenário da Casa e, se aprovado, a sanção do presidente Lula. No exterior, com os mercados fechados nos Estados Unidos, o euro e a libra se fortaleceram contra o dólar, reagindo à visão de que o Banco da Inglaterra pode segurar os juros no patamar atual até agosto, depois da inflação de serviços no Reino Unido ter vindo acima do esperado em maio. Assim, espera-se que o comunicado da decisão de hoje traga novamente um tom cauteloso e dependente de dados, sem sinalizar os próximos passos da política monetária. Ontem à noite, o Banco do Povo da China não alterou suas taxas de juros de referência para empréstimos. Em meio à inflação baixa e demanda doméstica enfraquecida, a política monetária deve se manter acomodatista, segundo o presidente do PBOC. Já o Banco da Suíça cortou os juros pela segunda reunião consecutiva, levando a taxa a 1,25%. Além da decisão do Banco da Inglaterra, que é o destaque da agenda desta quinta-feira, teremos também a divulgação de alguns dados do setor imobiliário nos Estados Unidos e a atualização semanal dos pedidos de auxílio-desemprego no país. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.